Camila Xavier, e aí para a gente falar sobre outro assunto, né, Camila, que vem chamando bastante atenção nesse finalzinho de ano, que envolve mais um poder, que é a questão do STF. O ministro do Supremo Tribunal Federal, Gilmar Mendes, determinou que o julgamento sobre a lei do impeachment seja levado ao plenário físico da Corte, depois de atender parcialmente ao pedido do Senado e suspender apenas o trecho da cautelar que concentrava no Procurador-Geral da República a exclusividade para denunciar os ministros da Corte. As demais restrições foram mantidas. É por isso que a Camila já voltou aqui, né, Camila? Essa questão do impeachment dos ministros do Supremo que o Gilmar Mendes trouxe foi mais um elemento aí de surpresa para esse finalzinho de ano, porque esse assunto estava lá parado e aí ele trouxe essa bomba, ganhou a atenção dos parlamentares e segue nesse grande, não acordo, mas nessas negociações aí com eles, né? Exatamente, Nath. Olha, isso foi um dos grandes elementos de tensão nos últimos dias do Congresso Nacional e o Supremo Tribunal Federal. Causou muita irritação em diversos parlamentares, principalmente nos senadores. Diversos senadores, tanto da base do governo quanto de oposição, se posicionaram de maneira contrária a essa decisão de Gilmar Mendes. Isso porque a decisão tinha uma restrição fundamental, que era proibir que qualquer outro poder ou outros atores pudessem pedir o impeachment de ministros do Supremo Tribunal Federal, exceto pela PGR. A Procuradoria-Geral da República seria a única responsável, a única autorizada a entrar com pedido de impeachment contra ministros do Supremo Tribunal Federal. Mas ontem ele acabou voltando atrás nesse ponto da decisão, isso porque ele considerou que as discussões no Senado Federal já estavam bastante avançadas em relação a uma reforma à lei de impeachment. Tem um projeto de Rodrigo Pacheco que foi presidente do Senado. Esse projeto de autoria dele altera diversos pontos na lei de impeachment, e aí Gilmar Mendes entendeu que esse é um ponto, eles estão caminhando para uma solução nesse sentido, inclusive uma solução que é de entendimento entre as instituições, e considerou que, por conta disso, não seria necessária essa alteração específica em relação à PGR, entrar com pedidos de impeachment. Esse projeto que corre aqui no Senado Federal, ele incorpora, inclusive, pontos da liminar, é importante lembrar disso, e Gilmar Mendes considerou isso e considerou que esse é um esforço na cooperação institucional. Um dos pontos que esse projeto incorpora, que era também um ponto trazido na decisão de Gilmar Mendes, é a mudança do quórum para se aprovar os pedidos de impeachment em geral. Os pedidos de impeachment precisam atualmente ter metade dos votos favoráveis no Senado Federal, e uma das alterações propostas é que seja, ao invés de metade, 2/3 do quórum do quórum do Senado Federal, 2/3 do total de senadores. Esse é um dos pontos alterados e que Gilmar Mendes também considerou na hora dessa decisão, lembrando que esse foi um ponto mantido por ele só voltou atrás nessa questão específica de somente a PGR poder entrar com os pedidos de impeachment. Nessa decisão de ontem também, Nath, Gilmar Mendes elogiou o presidente e o ex-presidente do Senado Federal, tanto Davi Alcolumbre quanto o Rodrigo Pacheco, a postura deles de que eles têm caminhado nesse mesmo sentido de cooperação institucional, de harmonia entre os poderes. Então, ele deu uma decisão no sentido de harmonizar aqui com o Senado Federal, depois de a decisão anterior ter causado bastante atrito entre os dois poderes. Mas, em relação a esse projeto, que já está um pouco mais avançado, o senador Everton é o relator, ele deve ficar para 2026, isso porque o Senado, com aval do próprio presidente Davi Alcolumbre, considerou que é preciso debater um pouco mais esse assunto antes de se decidir. Eles haviam pensado em adiantar essas discussões, essa votação, justamente por conta da decisão de Gilmar Mendes. Isso seria uma resposta ao Supremo Tribunal Federal, mas agora a decisão em relação a isso do Senado, em relação a esse projeto que reforma a lei de impeachment, deve ficar para o ano que vem, com discussões a partir de fevereiro, quando os senadores voltarem do recesso parlamentar, Nath. Perfeito, Camila. Hoje o dia deve ser um pouquinho mais tranquilo ou não? Afinal de contas,
no esforço concentrado dos parlamentares, a gente vê eles trabalhando de um jeito que a gente nunca vê, né? Ao longo de todo o ano tem uma tranquilidade, alguns momentos de tensão, brigas, mas assim, essa coisa de trabalhar até de madrugada quase todos os dias a gente não vê, né? Vê sempre no final de ano, ainda mais com pautas tão importantes para se discutir antes das eleições de 2026, né? Exatamente. Hoje, pelo menos, a previsão é de que seja um pouco mais tranquilo. Tem algumas discussões por aqui, principalmente em relação à suspensão, à punição a deputados que participaram daquele motim que aconteceu aqui na Câmara dos Deputados, promovido pelo PL, mas fora isso, a expectativa de que seja um dia de fato um pouco mais tranquilo, mas é como você falou, nesse final de ano, principalmente nas duas últimas semanas, lembrando que a semana que vem é a última para essas votações, acaba sendo bastante corrido, os deputados e senadores acabam juntando e acumulando diversas matérias para decidir e terminar o ano com menos pendências, principalmente em relação a matérias que precisam ser aprovadas, como o orçamento que ainda está pendente de aprovação aqui pelo Congresso Nacional e que a gente deve ver nas próximas semanas. Mas para hoje a expectativa é de uma semana tranquila, mas como a gente sabe, Nath, não dá para cravar nada, que a casa acaba surpreendendo os parlamentares, o próprio presidente Hugo Mota acaba decidindo pautar matérias de última hora, então vamos ficar acompanhando aqui tudo durante o dia e trazer as atualizações para quem nos assiste. Perfeito. A Camila volta comigo no Contexto Metrópolis ao meio-dia. Obrigada, Cá. Bom trabalho aí. Daqui a pouquinho a gente se encontra de novo aqui em metrópolis.com.